Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E eu quero te fazer hoje uma pergunta. Qual o seu maior medo na hora de atender um cliente? Certo? É na hora de chegar, é na hora de fazer o orçamento, é na hora de verificar o serviço, é na hora de cobrar? Pois é, hoje eu vou listar aqui aqueles que eu considero são os 5 maiores medos dos técnicos de refrigeração. Normalmente, alguém se encaixa em pelo menos um desses medos e daqui a pouco eu vou perguntar para você, assiste primeiro para depois você comentar para mim. Em qual desses medos você se encaixa ou, quem sabe, o medo que você tem eu não falei. Legal? Deu para entender? Tá meio confuso? Calma, a gente vai chegar lá. Quem nunca sentiu um friozinho na barriga na hora de atender um cliente? Bora lá? Vamos ao primeiro medo? Bem, o medo número 1 que eu listei aqui, medo de chegar no cliente, tá? Quando eu olho para cá é porque eu tenho uma listinha que eu fiz aqui, tá? Com 5 principais medos. Eu acho que são 5, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 principais medos do técnico de refrigeração, certo? Primeiro medo de chegar no cliente. O que é esse medo? Normalmente, esse medo ele acontece naquele técnico que está começando. Ele não tem muito costume ainda em tratar com as pessoas, certo? Ele estudou bastante, ele se preparou, ele fez o curso do professor Ricardo, ele entrou no curso do Portal Refrigeração, assistiu todas as aulas, tirou todas as dúvidas, ele já está no grupo de WhatsApp, ele sabe muito, só que na hora que ele vai atender o cliente, recentemente um aluno falou isso comigo. Falou, olha, eu já sei tudo, já assisti, já revi, tá tudo aqui. Só que quando eu chego na hora do cliente, me dá um branco e eu não sei nem como falar, como conversar com o cliente. Cara, olha, é assim, ó. Primeiro contato na realidade que você vai ter com o cliente, eu não sei você, mas normalmente quem está começando, ele é o telefonista, né? Ele é o atendente, ele é o técnico, ele é tudo na empresa. A empresa é de uma pessoa só. Então, normalmente o primeiro atendimento é por telefone. Por telefone ou via WhatsApp. Hoje em dia é mais pelo WhatsApp. Hoje em dia eu tenho percebido que mais de 50% dos atendimentos aqui da minha assistência se dão pelo WhatsApp, ok? Mas às vezes por telefone. Então, esse primeiro atendimento é ensaiar. É ensaiar como você vai atender, certo? Porque isso daí é bem importante. Às vezes o pessoal não leva muito a sério essa questão do atendimento, e isso faz toda a diferença sobre se o cliente vai querer fechar com você ou não, certo? Um bom atendimento, ele eleva muito a possibilidade do cliente fechar com você. Então, a principal coisa, ensaia. Qual cantor que você gosta? Que tipo de música você gosta? Você gosta? Eu, por exemplo, eu gosto de música gospel, certo? Tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de outros ritmos, outros estilos musicais. E aí, qual é o seu cantor ou sua banda favorita? Aí você pensa assim, pô, essa turma, eles têm o dom, eles têm o talento. Sim, eles têm o dom, eles têm o talento, mas eles têm muito ensaio. Eles ensaiam para sair tão bom quanto eles saem. Nós, como profissionais, nós devemos ensaiar também, certo? O atendimento ao cliente. Ensaiar como você vai atender o telefone, como você vai chegar na casa do cliente, certo? Sabe aqueles princípios básicos de educação que sua mãe e seu pai te ensinaram quando você era pequeno? Certo? Bom dia, boa tarde, com licença, certo? Por exemplo, eu quando vou arrumar uma geladeira, né? Fazer um orçamento de uma geladeira, toca a campainha, o cliente vem te atender. Se for pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde, certo? Aí ele abre o portão para você entrar,
com licença, você entra, pergunta qual o caminho, sempre com um sorriso no rosto, certo? Ninguém merece cara feia, tá bom? Bota um sorriso, bom dia, boa tarde. Não é falsidade, é você externalizar uma satisfação que você está tendo, né, de conhecer aquela pessoa, certo? E usa essas palavras, com licença, por favor, certo? Mostra o caminho, por favor, certo? A pessoa te leva até o local onde está a geladeira ou a máquina de lavar, seja o que for. Principalmente se for a geladeira, na hora que você vai examinar a geladeira, pede licença para abrir a geladeira. Dá licença, certo? Por quê? Porque a geladeira, ela é uma espécie de algo muito íntimo, as coisas que você tem lá dentro. Então você vai ter acesso a uma parte da intimidade daquela família. Então pede licença. Oh, com licença, eu vou abrir, ok? E abre, certo? Ah, mas eu não fui lá justamente para consertar a geladeira? Como eu não vou abrir? Pois é, mas não custa nada, certo? Não estou falando toda vez que você vai abrir, toda hora. Ah, com licença, com licença. Não, só a primeira vez antes de abrir, tá bom? Essas coisas vão quebrando o gelo. Quando você entra com um sorriso, quando você cumprimenta com um sorriso, você já quebra o gelo com o cliente também. Mesmo quando às vezes você percebe que o cliente ele pode ser chato, ele pode ser meio ranzinza, desconfiado, mas sorriso no rosto, respondendo sempre com educação, com tranquilidade, sem se exaltar, o que não é muito fácil. Mas essas coisas você consegue treinar para poder fazer, certo? E à medida, quanto mais você vai treinando e quanto mais você vai fazendo e se expondo, por exemplo, o meu aluno que falou, ele tem muito medo de ir na casa do cliente porque chega lá e dá aquele branco. Pois é, tem pessoas que elas têm muita dificuldade em interação social e tem que treinar mais ainda. Só que eu tenho uma certeza, tá? Eu também. Quem me vê falando aqui não acredita, mas eu no passado eu tinha muita dificuldade de ter interação social. Mas aí algumas situações da minha vida me jogaram para que eu lidasse com gente, né? E não foi só quando eu comecei a trabalhar com refrigeração, já antes. Quando eu trabalhava CLT, eu fui promovido, né, para um cargo de chefia e lá eu tinha que lidar com gente, eu tinha que lidar com o chefe, eu tinha que lidar com o patrão. Então eu tive que desenvolver a habilidade de falar. Na marra, não era assim, essa habilidade que eu tenho hoje, tá aqui falando, não era dessa forma. Era muito complicado, mas isso é coisa que é treinável, certo? Então, treina bastante, se esforça, lembra do passo a passo, tá? E outra, se você tiver dificuldade para sorrir também, não adianta você fazer aquele sorriso que parece que você está querendo é morder. Não, tenta, se você não conseguir, então é melhor não, nem tentar, né? Tá? Você está entendendo? Mas seja uma pessoa agradável, simpática, que as pessoas sintam prazer em estar perto de você, beleza? Desse jeito você vai quebrar o gelo e vai ficar muito mais fácil, porque aí você vai estar num ambiente mais relaxado, você já vai ter quebrado alguma desconfiança do cliente, né? Ele vai estar menos desconfiado, ele vai estar mais receptivo, fica mais fácil de você fazer o seu trabalho, certo? E ter um final feliz, que o final feliz é quando o equipamento está funcionando e você já está com o dinheiro no bolso. Legal? Vamos para o próximo. Medo número 2, medo de fazer o orçamento, ok? Deixa eu explicar o que é isso. Digamos, você tem que trocar um compressor, certo? Tem que trocar o compressor. Só que você tá com medo, de repente, do cliente não aprovar, tá bom? E o que vai ser assunto? Vai ser o número 5, a gente vai falar sobre essa questão aí da negociação com o cliente. Mas tem muita gente, às vezes, que na hora de fazer o orçamento, ele começa a fazer um orçamento muito baixo, certo? É tipo, por exemplo, eu ia dizer da troca do compressor. Então eu falo, cara, eu não vou colocar um compressor novo aqui, senão o cliente não vai aprovar. Aí coloca lá um compressor recondicionado. Cara, eu não vou trocar o filtro porque vai encarecer, então assim eu consigo baixar o preço um pouco para o cliente aprovar. Ah, eu não vou usar, por exemplo, eu quando uma das coisas que eu não economizo quando eu vou fazer um serviço desses é gás, certo? Eu sempre uso do melhor gás que tem, certo? Só se eu não tiver mesmo
certo? De vez em quando vocês veem aqui, ó, tem um aqui que eu comprei, uma marca totalmente desconhecida. Eu comprei numa situação que o meu gás acabou e acabou que eu fui em uma loja, procurei uma loja por perto e só tinha esse gás. Rapaz, para você ter uma ideia, foi uma luta, porque nem a minha válvula dosadora encaixava para me fazer a carga de gás. Eu tive que fazer a carga de gás segurando a válvula porque ela não pegava rosca, de tão ruim que era tanto a qualidade do gás quanto o até a garrafa era ruim, não rosqueava, certo? Acabei fazendo a carga porque era um laboratório que não podia ficar sem aquele freezer de jeito nenhum. Passado alguns dias, isso foi no fim de semana, certo? Quando foi na segunda-feira, fui lá, comprei da marca que eu gosto, e é sempre a melhor. Voltei lá, tirei o gás antigo, o gás ruim que eu tinha colocado antes, só para quebrar um galho, e coloquei, fiz a carga normal com o gás bom. Então, eu não gosto de economizar. Então, tem gente que às vezes faz o orçamento economizando com coisas bobas, certo? Então, quando você vai fazer um orçamento, leve em conta tudo, leve em conta o material que você vai usar, certo? Tudo, desde uma válvula Schrader até o filtro, até o deslocamento, até o estacionamento, de repente, o local onde você vai fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer um serviço em um shopping center, normalmente eu cobro mais caro. Ah, por quê? Porque é shopping? Também, mas principalmente porque tem despesas extras, despesas de estacionamento, despesas como garantia, que você vai ter que dar garantia, certo? Se amanhã ou depois der um problema, tá dando retorno de gás, você vai ter que voltar, você vai ter que estacionar de novo. Estacionamento de shopping não é barato e você agora não vai poder cobrar mais, então você tem que acertar da primeira, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui para você um atendimento, um vídeo que eu fiz há umas 2 semanas atrás, onde eu falei só de orçamento. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou deixar no final, ó, como dar um orçamento na refrigeração, passo a passo. Cara, é bem legal. Dá uma olhada nessa capa aqui, que é essa capa que você vai procurar, mas eu vou deixar ela no final do vídeo, ela vai aparecer para você, tá bom? Para você clicar nela e assistir. Como dar um orçamento. Como é que foi esse vídeo? Eu peguei o orçamento de uma autorizada da Brastemp, certo? E a gente sugou, né? A gente analisou, a palavra certa é essa, a gente analisou até o osso esse orçamento. Os termos que o técnico escrevia, tem uns macetes muito legal que eles fazem para poder, no orçamento, ele vai colocando de forma que, para o cliente, quando ele vê aquele orçamento, ele acha muito justo o preço que está sendo cobrado, certo? Ele entende o valor que está sendo cobrado. Muito legal, não vou me estender mais, porque esse vídeo que eu estou falando para você teve 35 minutos, porque ele foi muito detalhado, item por item. Inclusive, eu fiz até a conta. Muito legal, não vou me estender mais, senão esse daqui é que vai ficar muito longo, certo? Assiste no final do vídeo, vale muito a pena, mas por enquanto fica por aqui, tá? Só lá no final eu vou fazer ele aparecer aqui, ó. Onde está o meu dedo vai aparecer, você clica e assiste. Beleza? Bom, antes de eu continuar, deixa eu falar dos parceiros aqui do nosso canal. Tá? Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procura os produtos da Brasweld na loja de refrigeração pertinho de você. E o que não falar então do Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular, para o técnico de máquina de lavar, refrigeração, ar-condicionado. Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, códigos de erro, manuais técnicos, cálculos de sensor, informações sobre compressor, régua de gases, muita coisa, tá bom? Tem para Android, tem para iOS, você baixa, usa gratuitamente por
30 dias. Se você gostar, você paga uma pequena anuidade e leva tudo isso na palma da sua mão. Valeu? Vale muito a pena. Se você leva a sério a sua profissão, baixa esse aplicativo Facilita Técnico. E, finalmente, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma marca de ferramentas da Samatec, certo? Desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício, certo? Entra no site da Samatec, eu não vou ficar falando uma por uma porque eles têm muitas ferramentas, coisa que você nem imagina que existe, que vai facilitar a sua vida. Entra no site da Samatec, aba de ferramentas, tem lá a relação de ferramentas da Elite. Tenho certeza que você não vai mais conseguir dormir enquanto você não tiver essas ferramentas, certo? Vamos então agora para o próximo medinho do técnico de refrigeração. Medo número 3 é o medo de não conseguir, de não dar conta de resolver o problema, de consertar o produto, certo? Vamos lá, tem bastante coisa para refletir aí sobre esse medo de não conseguir resolver o produto. O produto não, o problema. Bom, primeira coisa, para a gente conseguir regular esse medo nos nossos corações. Primeira coisa é você ter conhecimento, você buscar conhecimento, tá certo? Porque à medida que você conhece, o medo normalmente ele vem de ignorância, certo? Lembra quando você era pequeno que você tinha medo do escuro? Você achava que alguma coisa se escondia no escuro? E aí você queria deixar a lâmpada acesa? Pois é. Por que vinha esse medo? Vinha da ignorância, de você achar que tinha alguma coisa no escuro. A partir do momento que você cresce, que você descobre, não, escuro não tem problema nenhum, certo? Você deixou aquela ignorância e o medo vai embora, certo? Uma sombra que você vê. Às vezes você vê uma sombra projetada assim, e aquela sombra representa um bicho, um monstro, alguma coisa perigosa, só que quando você identifica, na realidade era só um saco de lixo, alguma coisa. Quando você chega perto, à medida que você sabe o que é, o medo também desaparece. Na nossa profissão é a mesma coisa. O medo, ele está naquilo que a gente não conhece. Tudo que a gente não conhece causa medo, a gente se sente incompetente. Então, primeira coisa, se dedica bastante a aprender, tá? E quando a gente fala em aprender, aprender é sinônimo do Portal Refrigeração. Portal Refrigeração é, na minha opinião, o melhor curso de refrigeração, máquina de lavar e controlador digital online do Brasil. Se você quiser fazer parte, estou deixando o link na descrição, estou deixando inclusive o WhatsApp aqui para você tomar informações sobre o curso, tá bom? Não adianta ligar aqui para pedir informações como eu conserto a minha geladeira. Não, é sobre o curso, certo? Aguardo você, quer estudar comigo? Todas as aulas são ministradas por mim e meus alunos têm acesso ao Tira Dúvidas direto comigo, têm acesso a um grupo de WhatsApp. É bem legal mesmo, e o valor muito acessível. No primeiro atendimento você recupera o valor investido e de quebra perde esse medinho, certo? Que a falta do conhecimento traz. Certo? Agora outra coisa, mesmo você super preparado, você tem que ter consciência de que certos trabalhos, certos serviços, não vale a pena você pegar. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ontem, um aluno meu entrou em contato pelo WhatsApp e ele me mandou, inclusive, eu não sei se foi foto ou vídeo, não lembro agora e não dá para procurar, mas de uma geladeira que chamaram ele para consertar. Ele foi. Quer dar uma olhada só? Deixa eu pesquisar aqui no meu celular, rapidinho eu trago para vocês. Prontinho, eu pausei aqui porque deu vontade de mostrar o vídeo para ilustrar o que eu quero dizer aqui. Tá bom? Deixa eu mostrar para você a tela aqui. Ó, mas aqui a mensagem é o vídeo que o aluno mandou pelo WhatsApp para mim. Deixa eu ver se está capturando. Deixa eu colocar a voz dele aqui. Deixa eu acertar.
Vamos lá. Dá uma olhada só esse vídeo que ele me mostrou de uma geladeira que ele tá pegando. Vamos lá. Ó, peguei essa daqui. Vem com o tosel em cima. Aí quando eu abri, ó. Oi, boa tarde. Ligação tipo direta, mas ele colocar no relay. E aqui, ó, que era a tomada dele. E ele coitado, ó. Então tá sem energia pra cá pra cima, no caso. E só tá gelando em cima. Ok? Deu para entender? Vamos lá, deixa eu voltar aqui que aí eu explico para vocês. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele chegou lá para atender esse cliente, chegou lá, alguém foi lá, cortou o cabo de força que subia. É uma geladeira Consul Frost Free. Vai vendo. Cortou o cabo e ligou o cabo direto ali no relé e no protetor térmico. Pôs na tomada, geladeira começou a gelar, lógico, o compressor vai funcionar, só que você já imagina o que deve ter acontecido, né? Não tem degelo, não desliga por temperatura, certo? E aí ele me manda, e aí, o que eu faço? Eu até ajudei ele, eu mandei um manual técnico dele, com diagrama elétrico, para ele tentar resolver, só que eu dei um conselho para ele. Eu falei assim para ele: se fosse eu não pegava essa geladeira. Então, uma das coisas também sobre a questão, será que eu vou dar conta? Você não é obrigado a pegar todo o serviço que aparece. Tem serviço que você... Esse, por exemplo, esse serviço, cara, é jogar para o universo. Você não é obrigado a pegar o pepino dos outros. O cara foi lá, cortou, ligou direto e certamente deve ter pego o dinheirinho dele. E agora ele vai lá para resolver, porque o que eu falei para ele é o seguinte: digamos que eu te mandei, eu mandei o manual técnico, tem o diagrama elétrico, tem tudo, certo? O manual técnico é muito completo, certo? Tem tudo. Só que, se o cara foi lá e cortou, é porque a geladeira já tinha um problema. Então, você vai pegar um BO que não é seu, entendeu? Você vai lá, se for só colocar o fio no lugar certo, mas e qual era o outro problema? Que o outro técnico entre aspas, né? Que quem faz um serviço deles, na minha opinião, devia tomar uma surra de gato morto até o gato miar. Certo? Isso daí não se faz. Então, rejeita, cara. Às vezes você pega serviço, por exemplo, existem algumas geladeiras que não dá conserto. Por exemplo, um freezer horizontal, e aí vai aparecer um monte de gente falando, eu pego fácil e não sei o quê. Cara, você está com muito tempo, se você consegue. Freezer horizontal com vazamento interno, certo? Aí eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu falo que eu não faço esse tipo de serviço. Por quê? Primeiro, se for para fazer bem feito, fica muito caro. Não vale nem a pena. Vale mais a pena comprar um novo do que fazer bem feito. Fazer bem feito que é tirar as chapas, fazer a tubulação por dentro, voltar a chapa no lugar. E eu digo que não vale a pena porque sai caro o material, certo? Que você vai ter que usar. Sai caro o seu tempo, que vai levar muito tempo para você fazer. É o que eu disse. Quem faz esse tipo de serviço e diz que é tranquilo é porque está com muito tempo, certo? Eu não tenho esse tempo todo, eu tenho que atender 3, 4, 5, 6 clientes num dia. Cara, e se eu for pegar um serviço desse, eu não atendo meus clientes, certo? Então eu não pego. Simples assim. Se você tem tempo, se você gosta, ok. Quem faz, beleza, parabéns para você nessa data querida, mas eu não faço. Então, não tenha medo de fazer o que você sabe, que você está preparado, que você estudou, mas não tenha medo de abrir mão de serviços que é BO, que você vai pegar, certo? Dos outros, sem necessidade, tá bom? Se você tiver essa cabeça, cara, vai dar muito certo, tá? Você não vai se atrapalhar, não. Vamos para o próximo? Esse foi o terceiro. E o quarto medo que a gente vai falar é medo de cobrar. Tem gente que tem medo de cobrar, de chegar e colocar o valor justo.
Aí já entra mais ou menos naquela parte que a gente falou sobre a questão do orçamento, colocar tudo do pior para poder cobrar mais barato. Não, põe tudo do melhor, faz o melhor serviço possível e um preço justo, certo? E cobra bem. Qualidade tem preço. É lógico, eu sempre que eu falo sobre fazer orçamento, eu falo também para você fazer uma análise da concorrência, como é que a concorrência está cobrando, certo? Então você não precisa ser o mais caro, mas também nunca, de jeito nenhum, deve ser o mais barato, certo? Qualidade tem preço, certo? Teve uma época aqui em São Paulo, hoje não, porque eu acho que não conseguem fazer, mas teve uma época em que passava um pessoal vendendo. Quem é de São Paulo, vê se você lembra desse negócio. E disse na sua região já teve isso daqui. Aqui em São Paulo o pessoal gosta muito de pizza, principalmente fim de semana. Rapaz, moto para cima e para baixo entregando pizza aqui na rua. E teve uma época que tinha uma galera vendendo pizza a R$ 10. Quando pizza já era bem mais caro que isso, né? A pizza era 40, 50 reais, eles vendiam a 10. Então eles passavam de moto ou de carro aqui, gritando de noite aqui na rua: pizza 10, pizza 10, pizza 10. Aí você calcula, vê que a conta não fecha. Então a qualidade, se você quiser, tiver com fome, só tiver R$ 10 e tiver disposto a arriscar sua vida comendo essa pizza de 10, ok, tá? Mas você não vai esperar uma qualidade de uma pizza boa. Deu para entender? Qual é a relação com o nosso trabalho? É a mesma coisa. Eu conheço técnicos que fazem uma carga de gás por R$ 80. Ah, dá para comprar uma picanha, tá bom. Cara, não dá para fazer uma carga de gás por R$ 80. Provavelmente esse cara vai colocar o gás, a geladeira vai até funcionar, certo? Se o problema realmente for o gás, ela vai funcionar, mas ele não procurou vazamento. Se der vazamento, não tem garantia. O gás provavelmente é de péssima qualidade. Ele não trocou o filtro. Você está entendendo? Então tem profissionais e profissionais. Você tá, e quem vai pagar, ele entende isso daí também. Tem gente que é xarope, tem gente que gosta dessa pizza de 10. Tá certo? Mas quem quer passar um momento agradável, você já trabalhou o dia inteiro, na semana inteira. E aí agora chegou o fim de semana, sexta-noite ou sábado à noite, você vai relaxar lá com a família, você que é solteiro, né, com a namorada, com os amigos, aí você vai pedir uma pizza de 10? Não, você vai querer comer uma pizza boa. Mesma coisa, assistência técnica. Cara, você vai arriscar o bem, uma geladeira que custa, uma geladeira 2, 3, 4, 5 mil reais, as mais modernas. E aí o céu é o limite, né? O Side by Side, por exemplo, faixa de 12, 15 mil reais, Deus me livre, muito caro, mas tem gente que tem. E você vai arriscar um técnico que cobra R$ 80 uma carga de gás. Certamente ele não vai fazer um bom serviço. Então, não tenha medo de cobrar justo, tá bom? Não estou dizendo para você explorar, nem ser desonesto, mas cobrar um preço justo, que valorize, certo? E para valorizar o seu serviço, já vai uma dica que não estava nem no meu script aqui, mas eu gosto de falar, se valorize também. Valorize a forma como você organiza as ferramentas. Sabia que quando você chega com as suas ferramentas, o cliente repara se a sua mala está bem organizada ou se está toda bagunçada? O cliente repara, e isso daí acrescenta, dá valor. Quer ver uma outra coisa? Deixa eu pegar aqui. Que valoriza bastante o serviço na hora que você vai entregar. Então, digamos, você chega para fazer o orçamento na casa do cliente e você está se preparando para testar a geladeira, correto? Para ver onde é o defeito. E antes de começar, você pega... Alguém vai dizer que é frescura. Você pega uma... Opa, caiu. Você pega aqui... duas... E põe... Cara, isso não é nada. Alguém vai dizer que é frescura, tá bom? Mas só de você fazer isso e o cliente ver você fazendo isso... O cara vai pensar, pô, o cara é diferenciado, o cara sabe o que está fazendo, até luva ele usa. Você sabe que é luva? É lógico, ela vai te proteger, ela vai
Mas na cabeça do cliente, você já subiu desse degrau lá para cima. O cara é muito profissional. Bobagem, cara, eu sei. Diz aí, o que que você acha? É bobagem ou não? Cara, a gente percebe. Eu percebi isso logo no começo, quando eu comecei a. Aconteceu uma situação comigo, quando eu comecei. Quem já me acompanha há muito tempo. Bom, vocês estão com tempo? Eu vou contar uma história rapidinho, garanto que vai valer a pena, tá? Para você entender a psicologia do cliente na hora de fazer um orçamento. Eu comecei a trabalhar. Eu ainda era CLT e trabalhava com refrigeração nas horas de folga, certo? Às vezes, quando eu chegava do serviço, eu nem descia do carro, minha mulher já estava com um sanduíche, um pão com ovo, qualquer coisa assim. Para mim, eu só pegava as fichas, porque eu trabalhava nas horas de folga, só pegava as fichas, o pão com ovo, ia dirigindo e comendo para atender o cliente rapidamente, para o cliente nem perceber que estava sendo atendido no horário de folga. Era o último horário na cabeça do cliente. O que aconteceu? Foi onde eu entendi essa questão do valor, de clientes que estão dispostos a pagar mais por um serviço bem feito. Eu descobri o seguinte, naquela época, quando eu comecei, nos anos 90, telefone era um luxo, luxo mesmo. Hoje, deixa eu ver, cadê o outro? Hoje, ó, tenho aqui na minha mão 2 telefones celular, tenho mais um fixo lá embaixo, tem um fixo que veio junto com o plano de internet que eu nunca usei, certo? Tá lá só um lugar para encaixar o telefone fixo. Mas você que é mais novo, você não sabe, telefone nos anos 90 e antes disso sempre foi um luxo. Luxo mesmo. Eu não tinha telefone, correto? E eu divulgava no boca a boca, as pessoas nem me lembro como que elas me encontravam, me chamavam, era complicado, muito complicado. Hoje a gente está mamão com açúcar. Mas aí, tinha uma vizinha que ela alugou uma linha. Sim, eu disse isso, alugou uma linha. Antigamente tinha um serviço que chamava balcão do telefone. Pelo menos aqui em São Paulo tinha esse serviço em que você não tinha condições de comprar e alguém que tinha, por exemplo, 2 linhas, alugava uma, colocava no balcão do telefone e a pessoa alugava, correto? E essa minha vizinha mesmo, parede com parede, certo? Morava na casa do lado. Ela ela alugou um telefone nesse balcão do telefone e, por coincidência, esse telefone havia pertencido a uma assistência técnica autorizada da Brastemp que fechou. Eles mudaram e não levaram o telefone, não sei porquê, e ela alugou o telefone. Então, ela disse que era o dia inteiro pessoas ligando para pedir assistência técnica na casa dela. Ela me comentou isso e eu fiz um acordo com ela. Ela pegava, atendia como se fosse atendente da minha assistência técnica e ela me passava, ela dizia, a gente nunca enganou ninguém, falou, olha, essa assistência não é mais da assistência autorizada Brastemp, mas eu tenho um técnico aqui, se você quiser eu marco com ele. Ela marcava, eu pagava uma pequena comissão para ela por cada serviço que ela marcava e eu ia atender. E o que eu percebi é o seguinte, eu não sabia, não tinha um canal no YouTube, nem YouTube existia naquela época, que me ensinasse como fazer um orçamento. E aí, eu sempre cobrava muito barato, eu não sabia fazer orçamento, era horrível. E eu percebia que quando eu cobrava barato, caía muito a chance do cliente aprovar, porque o cliente ficava desconfiado, pô, tá muito barato. E aí, eu percebendo isso, eu comecei a elevar o valor, entendeu? E eu percebi que quanto mais eu elevava o valor, até um certo limite aceitável, certo? Não vai exagerar também, que aí você se queima. Começou a fechar, aí eu descobri isso daí, uma psicologia. O cliente, ele faz uma correlação, o valor do serviço com a qualidade do serviço. Beleza? Então não tenha medo de cobrar. Então uma história longa para algo muito simples, mas a história foi legal, fala a verdade. E o quinto medo, agora eu descobri que eu sou péssimo para fazer esses roteiros. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, porque eu atropelo e passo por cima.
O quinto medo que eu tinha deixado aqui é o medo de achar que o cliente vai achar que está muito caro. Na realidade, eu já falei sobre isso. Legal? Mas eu vou reforçar uma coisa, certo? Assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, tá bom? Vai aparecer um aqui, vai aparecer outro aqui. Assiste esse, tá bom? Porque esse daqui eu vou deixar aquele vídeo falando sobre orçamento. Se você já segue o canal, talvez você já tenha visto esse, tá ok? Se você não está seguindo, se você não assistiu esse vídeo sobre orçamento, onde eu pego um orçamento de uma autorizada e a gente analisa ponto a ponto o que eles vão colocando, certo? Muito inteligente a forma como eles fazem, certo? Eu até questiono, será que é ético agir dessa forma? Mas é só uma forma de polemizar. Assiste esse vídeo, tá bom? Não vou falar nada. Então, o quinto medo, na realidade, eu já falei no decorrer desse vídeo aqui. Não vou prolongar, porque já estamos com quase 36 minutos. Vou finalizar agora. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esquece de dar like, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar um comentário. O que te dá medo na vida de técnico de refrigeração? Valeu, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.